Você já parou para pensar em como uma obra de infraestrutura pode transformar não apenas o trânsito de uma cidade, mas toda a vida econômica, social e ambiental de uma região inteira? O Rodoanel em São Paulo é exatamente isso. Muito mais do que uma rodovia, ele é uma solução ambiciosa para um problema complexo que afeta milhões de pessoas todos os dias. Imagine uma cidade onde os caminhões não atravancam mais o tráfego urbano, onde o transporte de bens é mais rápido e onde o tempo de deslocamento é reduzido de horas para minutos. Parece um sonho, não é? Mas é exatamente isso que o Rodoanel prometeu entregar e, em muitos aspectos, conseguiu alcançar. Hoje, vamos mergulhar nessa história de superação, inovação e impacto profundo. O Rodoanel é uma obra que vai muito além do concreto e do asfalto. Ele representa uma mudança radical na forma como São Paulo se conecta consigo mesma e com o resto do Brasil. Desde os primeiros traços no papel, a ideia sempre foi monumental: criar uma rota perimetral ao redor da maior metrópole da América Latina, desviando o tráfego pesado que saturava as vias internas. Mas essa ideia encontrou desafios titânicos. Desde questões ambientais até complexidades técnicas e burocráticas, cada metro dessa rodovia foi conquistado com suor, engenhosidade e, muitas vezes, controvérsia. E é exatamente por isso que essa obra é tão fascinante. Não apenas pelo que ela é, mas pelo que ela simboliza. Mas por que você deveria assistir a este vídeo até o final? Simples. Porque essa não é apenas uma história de engenharia. É uma história sobre como sonhos impossíveis podem se tornar realidade. Sobre como pessoas e tecnologias podem superar barreiras aparentemente intransponíveis. É uma história que envolve personagens reais, engenheiros, trabalhadores, ambientalistas e moradores, cada um com seu papel único na jornada de construir algo que não existia antes. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como essa rodovia foi planejada, construída e o impacto que ela teve na vida de milhões de brasileiros. Prepare-se para se surpreender com fatos que provavelmente você nunca ouviu antes. Você sabia, por exemplo, que o Rodoanel é uma das poucas obras no Brasil que combina túneis extensos, viadutos gigantescos e reservas ambientais protegidas no mesmo projeto? Ou que ele levará quase 3 décadas para ser concluído, passando por diferentes governos e prioridades políticas? Esses detalhes tornam a construção do Rodoanel um verdadeiro épico moderno, repleto de altos e baixos, avanços e retrocessos. Cada etapa dessa obra carrega uma lição sobre como grandes projetos podem ser feitos, e às vezes sobre como eles não deveriam ser feitos. E isso é o que torna essa história tão envolvente e, acima de tudo, importante. Então, fique comigo e vamos explorar juntos cada pedaço dessa jornada. Vamos entender como o Rodoanel impacta a sua vida, mesmo que você nunca tenha pisado nele. Vamos analisar as controvérsias, os triunfos e os desafios que moldaram essa rodovia icônica. Ao final deste vídeo, você não apenas saberá mais sobre o Rodoanel, você também terá uma nova perspectiva sobre como obras de infraestrutura podem ser muito mais do que asfalto e concreto. Elas podem ser a chave para um futuro melhor, ou um reflexo dos problemas que ainda precisamos resolver. Não perca essa oportunidade de conhecer uma das histórias mais marcantes da engenharia brasileira. O Rodoanel de São Paulo, oficialmente chamado de Rodoanel Mário Covas, nasceu como uma resposta direta a um problema crônico: o tráfego intenso que paralisava a maior metrópole do Brasil. Com uma população de mais de 20 milhões de habitantes na região metropolitana, a capital paulista enfrentava um caos diário nas ruas, agravado pela circulação de milhares de veículos pesados que utilizavam as vias urbanas como rota de passagem. O conceito do Rodoanel surgiu como uma solução para redirecionar esse tráfego, criando uma rodovia periférica que conectasse as principais rodovias que chegam à cidade, como a Castelo Branco, Bandeirantes, a Dutra e a Anchieta, sem a necessidade de cruzar o núcleo urbano. Desde o início, ficou claro que a proposta não era apenas melhorar a fluidez do trânsito, mas também impulsionar a economia regional ao facilitar o transporte de cargas e reduzir custos logísticos. Apesar do caráter visionário, o projeto do Rodoanel enfrentou desafios significativos desde o primeiro esboço. A construção foi dividida em 4 trechos principais: Oeste, Sul, Leste e Norte, cada um com características e dificuldades distintas. O trecho Oeste, inaugurado em 2002, representou a primeira vitória.
mas também revelou o tamanho das barreiras que ainda estavam por vir. Além das questões financeiras, que incluíam o elevado custo de investimento, a obra teve que lidar com os entraves ambientais. Áreas de Mata Atlântica e mananciais importantes estavam no caminho do traçado planejado, gerando um intenso debate sobre como conciliar a preservação ambiental com a necessidade de desenvolvimento urbano. A polêmica em torno das licenças ambientais e as disputas de interesse se tornaram uma constante, atrasando as obras e inflamando o debate público. O trecho norte, considerado o mais complexo de todos, encapsula os principais problemas enfrentados na execução do Rodoanel. Com obras iniciadas em 2013, esse segmento tinha como objetivo conectar a rodovia Dutra a Fernão Dias e, posteriormente, ao trecho leste. No entanto, ele rapidamente se tornou um exemplo de como grandes projetos podem enfrentar uma sequência de problemas. A construção foi marcada por atrasos, interrupções e suspeitas de irregularidades. Um estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas identificou 1,3 mil falhas no projeto, incluindo infiltrações e erosões que ameaçavam a segurança da obra. Além disso, investigações como a Operação Lava Jato expuseram corrupção e desvio de recursos, ampliando a desconfiança pública e contribuindo para a paralisação das obras por 6 anos. Além dos entraves políticos e administrativos, as questões sociais também ganharam protagonismo durante o desenvolvimento do Rodoanel. Para abrir caminho para a rodovia, centenas de famílias foram removidas de suas casas, gerando protestos e um debate ético sobre as compensações oferecidas pelo governo. Paralelamente, comunidades próximas ao traçado reclamaram do impacto ambiental e da degradação de áreas antes preservadas. Embora promessas de reflorestamento e compensação ambiental tenham sido feitas, muitos críticos apontam que os danos ecológicos são irreparáveis. O trecho sul, por exemplo, cortou áreas de proteção de mananciais e exigiu a construção de um túnel de 3,6 quilômetros para reduzir o impacto ambiental. Apesar dos esforços, as críticas continuam ecoando entre ambientalistas e pesquisadores. Apesar de todos os problemas, é impossível ignorar os benefícios potenciais do Rodoanel. Trechos já concluídos, como o oeste, o sul e o leste, reduziram drasticamente o tempo de deslocamento para caminhoneiros e motoristas. Além disso, a diminuição do tráfego pesado nas vias internas de São Paulo trouxe um alívio significativo para os paulistanos. Mesmo assim, o atraso na conclusão total da obra, especialmente no trecho norte, impede que o projeto alcance seu pleno potencial. A cada ano de atraso, os custos de transporte aumentam e os prejuízos econômicos se acumulam. A construção do Rodoanel é, ao mesmo tempo, um símbolo de ambição e um lembrete dos desafios que o Brasil enfrenta em executar grandes projetos de infraestrutura. Imagine o que seria atravessar São Paulo sem enfrentar congestionamentos intermináveis, economizando horas no trânsito todos os dias. Parece um sonho distante, certo? Essa é exatamente a promessa do Rodoanel, uma obra que desde o início carrega o objetivo de transformar o dia a dia dos paulistanos e de milhões de brasileiros. Mas o impacto vai muito além das avenidas da cidade. Ele influencia a logística, a economia e até o meio ambiente. Pense na quantidade de produtos que você consome diariamente e que dependem de um transporte eficiente. Sem o Rodoanel, muitos desses itens levariam mais tempo para chegar às prateleiras e o custo final seria ainda maior para todos nós. Agora, tente imaginar como seria construir uma rodovia que circunda toda a cidade de São Paulo, conectando as principais rodovias do país em um traçado de mais de 170 quilômetros. Não se trata apenas de asfalto, mas de planejamento, tecnologia e, principalmente, superação de desafios. Cada trecho do Rodoanel tem sua história de luta, desde a remoção de famílias até a adaptação para proteger a Mata Atlântica e os mananciais da região. O que você acha que é mais difícil? Driblar burocracias intermináveis ou convencer comunidades afetadas de que o progresso valerá a pena? Essa é uma das questões que os engenheiros e gestores da obra enfrentaram diariamente. E que tal olhar mais de perto para os efeitos do Rodoanel no trânsito? Você já parou para pensar como seria São Paulo sem essa rota alternativa? Antes do Rodoanel, caminhões e veículos de carga tinham que cruzar o centro da cidade, contribuindo para o caos urbano. Hoje, os trechos já concluídos proporcionam uma redução significativa no tempo de viagem, beneficiando diretamente milhões de motoristas.
Imagine o alívio de um caminhoneiro que, ao invés de passar horas em avenidas lotadas, pode agora usar uma via expressa para entregar sua carga. E isso sem mencionar a diminuição da poluição e o impacto positivo para o meio ambiente. Mas nem tudo são números e tecnologia. Há também o lado humano, muitas vezes invisível, por trás dessa obra. Centenas de famílias foram relocadas para que o Rodoanel pudesse ser construído. Pense no desafio emocional de deixar para trás casas, histórias e laços para dar lugar a uma obra monumental. Embora compensações tenham sido oferecidas, muitas pessoas questionam se foram justas. Ao mesmo tempo, comunidades inteiras tiveram que conviver com barulho, poeira e a promessa de que o progresso traria benefícios para todos. E você, como se sentiria se fosse chamado a fazer parte desse sacrifício em nome do desenvolvimento? No fim das contas, o Rodoanel é mais do que uma rodovia. Ele é um reflexo de como São Paulo encara os desafios do crescimento urbano. Ele nos convida a pensar sobre o custo do progresso e as escolhas que fazemos como sociedade. Será que vale a pena enfrentar tanto para viabilizar obras dessa magnitude? Ou será que é possível encontrar soluções mais equilibradas no futuro? O Rodoanel, ainda em construção, deixa uma mensagem clara. Não importa o tamanho do obstáculo, sempre há um caminho para avançar. Agora eu pergunto a você, qual é o impacto que uma obra como essa tem no seu dia a dia? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse diálogo sobre o futuro da mobilidade em nosso país. Vimos então que a construção do Rodoanel de São Paulo não é apenas uma obra de engenharia. É um marco que redefine o que significa conectar pessoas e economias em um dos maiores centros urbanos do mundo. Mais do que uma estrada, ele simboliza a luta para equilibrar o crescimento urbano com a preservação ambiental e os desafios sociais. Cada quilômetro dessa rodovia carrega histórias de inovação, superação e sacrifícios, seja das equipes de engenheiros que enfrentaram terrenos desafiadores, seja das comunidades que tiveram suas rotinas transformadas. O Rodoanel é um exemplo de como a infraestrutura pode transformar o cotidiano e abrir caminhos para um futuro mais conectado. Enquanto as obras seguem avançando, fica evidente o impacto direto no dia a dia da população. Menos congestionamento, maior eficiência logística e um ambiente urbano mais sustentável são algumas das promessas desse projeto monumental. No entanto, o Rodoanel também nos faz refletir sobre o custo do progresso. Como podemos garantir que grandes obras tragam benefícios equitativos para todos? Essas perguntas ficam no ar e talvez a resposta dependa de um diálogo mais próximo entre os responsáveis pelo projeto e a sociedade. É nesse espaço de reflexão que você, como espectador, pode fazer a diferença. Olhando para o futuro, o que você espera que o Rodoanel traga para São Paulo e para o Brasil? A conclusão do trecho norte, prevista para 2026, será um momento histórico que vai conectar todos os trechos do anel viário, mas também trará novos desafios, como manutenção, adaptação tecnológica e continuidade do crescimento sustentável. Por isso, agora é o momento de questionar, apoiar e acompanhar de perto o desenrolar dessa obra. Acompanhar projetos como esse não é apenas um exercício de curiosidade, mas um ato de cidadania. Afinal, essa é uma obra que afeta a todos nós, seja no trânsito, na economia ou no meio ambiente. E você já pensou em como grandes projetos de infraestrutura moldam o futuro das cidades e de seus habitantes? Convido você a imaginar as histórias de transformação que o Rodoanel ainda contará. Queremos ouvir a sua opinião. O que você acha mais desafiador em uma obra dessa magnitude? Deixe seu comentário abaixo e participe dessa discussão. Sua visão pode inspirar novas ideias e soluções. E o diálogo é o primeiro passo para construir juntos um futuro melhor para São Paulo e para o Brasil. Por fim, se você ficou fascinado por essa jornada épica e quer continuar explorando histórias como essa, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai encontrar mais conteúdos que trazem os bastidores de obras incríveis, sempre com um olhar humano e reflexivo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude a espalhar essas histórias que nos inspiram a construir um futuro mais conectado e inovador. Afinal, obras como o Rodoanel são mais do que concreto e asfalto, são pontes para um amanhã melhor. Te vejo no próximo vídeo.